Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que quer falar português, mas não tem ninguém para conversar. Você tem esse problema? Então vamos resolver isso hoje. Exatamente, hoje eu vou dar dicas para você começar a falar português e praticar todos os dias, está bem? A primeira delas é para você que quando quer falar em português, começa assim... É terrível, não é? Quando a gente quer falar e as palavras não vêm. Essas dicas são importantes para você praticar qualquer idioma, tá bom? Neste caso, nós vamos falar do português, é claro. E por que isso? Porque senão você estuda e na hora que for precisar falar, não sai nada. Não é mesmo? Aí vai ficar... Não é verdade? Então não é essa a ideia. A ideia é que você comece a falar hoje, tá bom? Ah, professora, mas eu não tenho ninguém para conversar em português, eu não tenho amigos brasileiros, eu não conheço ninguém. Não tem problema, tá bom? Vamos prestar atenção. A primeira delas, qual é? É para você ler em voz alta um pequeno texto em português. O que é um pequeno texto? 5 linhas. Se você está começando, 5 linhas está bom. Ou 10 linhas, você já sabe um pouco mais português, leia 10 linhas. Vai ler como? Em voz alta, um tom acima da sua voz. Não é para ler assim, hoje tá tudo bem, fui na casa da minha irmã, não sei. Não, precisa ler. Hoje está um dia muito bonito. Fui ao parque com os meus amigos, depois tomamos um açaí na casa da dona Joana. Por que tem que ler em voz alta? Porque você começa a se perceber se está falando corretamente, não é? Porque se você está lendo assim, você não vai estar se ouvindo, não é mesmo? E não está falando exatamente. Quando você lê em voz alta, também você vai estar exercitando o seu aparelho fonético. Nós, quando nascemos e aprendemos um idioma, nós desenvolvemos o nosso aparelho fonético para pronunciar aquele idioma. Então, os fonemas que aprendemos são somente aqueles. Quem é bilíngue vai aprender outros fonemas também. E então, quando estamos estudando, precisamos praticar esses outros fonemas. E como vamos praticar e aprender? Só falando. E se não temos ninguém para falar, nós vamos ler um texto em voz alta. E assim desenvolvemos esses fonemas. Quando, por exemplo, eu estava estudando espanhol no passado, eu não sabia fazer o R desse jeito, esse R. E a professora falava, vocês têm que praticar, vocês precisam praticar este R, né? E muitas pessoas não conseguiam tremer a língua assim. E depois, com muita prática, todos conseguiram. A mesma coisa no inglês. Nós não temos no português o TH, com este som de, né, que coloca a língua entre os dentes. Isso é prática, tivemos que ficar praticando até se tornar uma coisa natural. E a mesma coisa vocês. Então vocês vão falando mesmo sozinhos, que vocês vão exercitando o aparelho fonético de vocês para o idioma português, vão aprendendo esses novos fonemas que vocês não têm, e aí vai se tornar uma coisa natural quando vocês realmente precisarem falar português. Está bem? Combinado? Isso é para fazer hoje. Terminou aqui o vídeo, pega um texto, lê em voz alta. Combinado? Então tá bem. Depois, a segunda dica para vocês é tentar imitar o brasileiro. É o português brasileiro que vocês estão aprendendo, então vão tentar imitar o brasileiro. Como assim, professora? Vou imitar? Exatamente. E por que isso?
Quando nós imitamos, nós pegamos o ritmo da fala, que isso é um fator bem importante, porque muitos alunos, eu percebo que muitos dos meus alunos aprendem o português, as palavras, fazem a tradução, certo? Mas na hora de falar, fala no ritmo do seu idioma nativo. E aí não fica bom. Muitos brasileiros acabam não entendendo o que eles estão falando, entende? Fica aquele sotaque forte, não é? Porque precisa pegar o ritmo. Então você tem que imitar um brasileiro. Muitas pessoas falam, por exemplo, que nós falamos meio assim, au, au, au. Então é isso que você tem que fazer. Ah, e como eu vou imitar? Uma pessoa fala, você pega uma frase de um brasileiro, por exemplo, pega um vídeo meu, assiste, pega ali um pedaço do que eu estou falando e repete exatamente do jeito que eu falei, no mesmo ritmo, na mesma entonação. Percebam? Isso eu aprendi também na época da faculdade. Vocês sabem que eu sou formada em letras, né, em línguas, e a professora pedia para nós fazermos isso, porque isso é para trabalhar com tradução, especialmente a tradução simultânea. Então tem que ir falando, ela ia falando e nós íamos repetindo exatamente o que ela tinha falado, naquele mesmo ritmo. E vocês têm que fazer igual, que aí vocês vão pegar o nosso ritmo. Senão fica assim, ó, vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando aqui no Brasil, me gusta muito o Brasil, mas estou ainda um pouco perdida com muitas coisas, mas ainda assim estou tranquila, gosto do país, dos parques, de tudo. Falei português, todas as palavras em português. E o ritmo? O que vocês acharam? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, então precisa falar no nosso ritmo, ou em qualquer idioma que vocês estejam aprendendo, tem que falar naquele ritmo daquele idioma. Está bem? Uma boa ideia é cantar. Quando vocês cantam, vocês vão falando exatamente como aquele cantor, né? Então pega aquele ritmo da fala, certo? Então, ó, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavras são palavras, eis aqui uma pessoa. Meu Deus do céu! Vou deixar o link da música, essa música é linda, muito antiga, mas muito bonita mesmo, tem que escutar até o fim, porque ela é forte, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom, pra vocês. Bem, e qual é a terceira dica? Falar sozinho. Ai, agora eu vou ser louca, né? Vou ficar falando sozinho aqui em casa. Sim, né? Você está no carro dirigindo, começa a conversar, começa a falar. Bom, hoje preciso fazer isso, preciso enviar um relatório, preciso tenho uma reunião, às 11 horas vou almoçar, e começa a falar, né? Porque você está praticando. Está sozinho? Tá. Ah, mas não tem ninguém para me corrigir? Tudo bem. Você mesmo começa a se perceber, e quanto mais você fizer isso, mais vai ficar uma coisa natural também para você. Né? E depois você mesmo vai se corrigindo, porque você começa a se perceber também se está certo ou não está, entende? Ou quando você está no chuveiro, né, tomando seu banho, começa a falar, hoje o meu dia eu fiz muitas coisas, hoje eu fui ao banco, hoje eu fui ao supermercado, eu fiz muitas coisas. Vai falando. E aí, se você tem alguma dúvida, depois você também procura, né, no dicionário, porque aí você já sabe qual é a dúvida que você tem. Não vai esperar estar falando ou precisando falar com um brasileiro para ter as suas dúvidas, não é? Você já pode fazer isso todos os dias. E é um exercício rápido, às vezes 2 minutos que você faça isso, já está bom. Você já falou um pouquinho do português todo dia. 360 dias do ano é bastante, é muita coisa. Está bem? Combinado? Vamos começar a fazer isso, gente? Beleza. Pode conversar também com o cachorro, com o gato. Eu fazia isso quando eu estava estudando inglês. Conversava com o cachorro. O cachorro não julga você, não fica te corrigindo, não ri da sua cara. É maravilhoso. Eu acho perfeito conversar com gato, cachorro, passarinho.
Tá bom? Não tem problema nenhum com isso. Está bem? Começa. Ai, tive um dia difícil, estou cheia de problemas hoje. Verdade, sim, estou cheia de problemas. Você não sabe o que aconteceu. E uma última dica, que também era muito comum no ensino de línguas no passado, é o que? Gravar a sua voz. Hoje em dia, muito fácil, né? Temos o celular, então é só gravar a nossa própria voz. Tem aquele bloco de notas onde nós podemos gravar, fazer gravação, então você pode gravar algumas coisas. Imagina, todo dia gravar uma frase, 2 frases, um pouquinho, e depois de 1 mês, 2 meses, você escuta e fala, nossa, que diferença, olha como eu estou mais natural agora, não é? Imagina depois de 6 meses, nossa, como eu melhorei, né? Você grava e escuta e você já vai se corrigindo, porque no outro dia, quando você escuta, não ficou bom isso, vou melhorar. Ah, estou cansado, não é estou, é estou. Ah, sou muito bonito, sou muito bonito. Não, não é sou, né? Sou, estou. Então você já vai se percebendo e vai corrigindo. Certinho? Combinado? Gente, esse é meu presente de Natal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Vou deixar o vídeo do Natal aqui também, para quem ainda não assistiu. É o mesmo vídeo, são as mesmas coisas, tá? E, gente, Feliz Natal para vocês que estão assistindo antes do Natal. Para quem já está assistindo depois, um ótimo ano de 2018. E beijo grande para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!